Então, pessoal, conforme eu já havia dito numa outra oportunidade, hoje a gente vai começar a ler juntos aqui o livro, a série de livros, o Evangelho para Todos, nos quais o primeiro é Mateus para Todos, do N.T. Wright. Para todos, para todos, para quem quiser se chegar ao Evangelho. É interessante que, só para lembrar que eu vou estar trazendo a opinião do autor sobre o texto bíblico, após a leitura do texto bíblico, e aquilo que eu achei mais interessante do autor, e também as minhas considerações. Então, eu já vou dar meus pitacos aqui, né? É interessante que os evangelhos, conforme a Bíblia, o cânon sagrado, ele se desenvolveu, eles colocaram Mateus primeiro. Mas os teólogos afirmam que Mateus, Lucas, beberam da mesma fonte, no caso de Marcos. Em termos de cronologia, Marcos seria o evangelho a ser lido primeiro. Mas a gente vai nessa sequência que está o evangelho na Bíblia. Beleza, pessoal? Então tá. E assim a gente vai caminhando aqui. Gostei muito dessa série, assim, de começo, me agradou, uma leitura fácil, bem adequada aos nossos tempos, né? Também aqui tem, já de cara, assim, ó, vou mostrar aqui, ver se vocês conseguem ver, o mapa da Palestina na época de Jesus. Né? Todo o manual bíblico traz esse mapa. E agora, com o conflito Israel-Hamas, ele está bastante em evidência. Aqui tem até Gaza, tem Asquelon, tem Judéia, Jerusalém, então é bem legal. E essa era a Judéia do tempo, a Palestina do tempo de Jesus, a Judéia que se encontrava ali. Então eu passo a ler o texto de Mateus, capítulo 1, versículos 1 a 17, que é a genealogia de Jesus. Este livro contém a genealogia de Jesus, o Messias, o filho de Davi, o filho de Abraão. Abraão era pai de Isaque, Isaque de Jacó, Jacó de Judá e seus irmãos, Judá de Perez e Zerá, cuja mãe foi Tamar, Perez de Esrom, Esrom de Arão. Arão de Aminadab, Aminadab de Naasson, Naasson de Salmão, Salmão de Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz era pai de Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed de Jessé, e Jessé do rei Davi. Davi foi pai de Salomão, cuja mãe havia sido esposa de Urias. Salomão de Roboão, Roboão de Abias, Abias de Asa, Asa de Josafá. Josafá de Jorão, Jorão de Uzias, Uzias de Jotão. Jotão de Acás, Acás de Ezequias, Ezequias de Manassés, Manassés de Amon, Amon de Josias, Josias de Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias tornou-se pai de Salatiel, Salatiel de Zorobabel, Zorobabel de Abiúde, Abiúde de Eliaquim, Eliaquim de Azor, Azor de Sadoc, Sadoc de Aquim, Aquim de Eliúde, Eliúde de Eleazar, Eleazar de Matã, Matã de Jacó, e Jacó de José, marido de Maria, que nasceu Jesus, que é chamado Messias. Assim, houve ao todo 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi ao exílio babilônico, e 14 gerações desde o exílio na Babilônia até o Messias. Até aqui o texto bíblico, reforçando que esse texto bíblico é a versão que o N.T. Wright utiliza, inglesa. A versão da Bíblia que ele tem é uma versão mais moderna na língua inglesa. Novo Testamento do Reino é o que se chama, uma tradução contemporânea. Agora sim, então vamos ver aqui o que mais me chamou a atenção nessa primeira leitura. Já de cara, assim, a gente às vezes até desanima de ler tantos nomes, né, que tem aqui. Dá para escolher até alguns para tem filho que não me vou dar, aqui já tem uma lista de indicações que você pode dar para o seu filho ou para a sua filha. O que me chamou a atenção aqui? O N.T. Wright fala o seguinte: traçar as raízes familiares fornece um sentido de identidade que muitos julgam estimulante e encorajador. Então, traçar as raízes familiares. Genealogia, né? Antigamente eu tinha uma certa curiosidade também para entender, para saber qual era a minha genealogia. Pelo meu sobrenome, se eu realmente venho lá de Portugal, Amarante, que tem uma cidade em Portugal e tal.
Então, a minha esposa tem um nome germânico, para saber qual é a origem do nome. Então, tem essas questões de curiosidade para entender. E hoje em dia, a questão da genealogia também ajuda muito na questão de você ter uma certa cidadania, seja em países europeus ou qualquer outro continente que reconhece a ancestralidade da pessoa, né? Mas aqui vamos focar na questão do tempo de Jesus. Por que isso era importante para o judeu? Por que Mateus começa logo lidando com essa questão genealógica para o texto bíblico? Para o mundo judeu, segundo N.T. Wright, na época de Mateus, essa genealogia equivale ao pulsar da bateria, ao toque das trombetas e ao pregoeiro da rua chamando a atenção. Qualquer judeu do século I acharia essa genealogia familiar impressionante e convincente. Por quê? Porque para o judeu da época, que se ele não soubesse ler, mas ele tinha os mestres, os rabinos, que ensinavam nas sinagogas, a genealogia que Mateus traça, ele começa com Abraão, com as promessas de Deus a Abraão, e passa por Davi. Então, não era algo que o judeu não conhecia. Ele conhecia a história de Abraão, conhecia a história de Davi, de Salomão, do exílio da Babilônia. Então, quando Mateus traz essa genealogia, ele está tão somente reafirmando a questão da origem de Jesus e da promessa de Deus feito a Abraão e da questão da vinda do Messias. Por isso, da importância da genealogia colocada ali da forma que foi. E também é algo que é interessante, que Mateus traz a genealogia apontando e terminando em José. Já no Evangelho de Lucas também tem uma genealogia, ela aponta e vai trazendo até Maria. Então tem esses comparativos que o próprio N.T. Wright aqui também afirma a respeito disso. Então para o judeu isso era muito importante, né? Essa questão da genealogia eles levavam muito a sério na época, e por isso que valida ainda mais a questão do nascimento de Jesus. N.T. Wright também fala o seguinte: Mateus está dizendo que esse nascimento é o acontecimento pelo qual Israel espera há 200 anos após o exílio da Babilônia. O povo judeu que vivia ali na época na região da Palestina, eles tinham o que nós chamamos de expectativa messiânica. Eles esperavam a manifestação do reino de Deus a qualquer momento. Eles esperavam a aparição de um Messias que viesse libertar o povo do jugo romano, porque naquela época Roma, o Império Romano, dominava toda a região da Palestina também, e o subjugava com altos impostos. Então havia até um rei Herodes que era um tetrarca que era colocado ali pelos romanos para governar aquela região. Então os judeus estavam esperando essa vinda do Messias. E lembrando também que não foi apenas Jesus que apareceu como Messias, havia outras pessoas que também tinham essa, digamos assim, que apresentavam essa característica de ser o Salvador e tal, mas nunca vingavam, como diríamos aqui no Sul. Nunca vingou essa questão do Messias em outra pessoa, e ela aconteceu em Jesus. Tanto que mais para frente, na leitura do texto bíblico com relação no Evangelho de Mateus, aqui a gente vai falar de João Batista, ele também estava esperando que viesse o Salvador, aquele ao qual ele estava preparando o caminho. Mas isso é mais para frente. Então a expectativa messiânica, ela ocorria porque os judeus que estudavam sabiam que de Abraão, pela linhagem de Davi, viria o Messias. Então essa é a parte, né, do início da nossa conversa, que é justamente sobre a genealogia de Jesus. A gente no próximo vídeo a gente vai falar sobre o nascimento de Cristo, e aí entra algumas questões bastante complicadas para a nossa racionalidade, mas eu deixo para comentar no próximo vídeo. Fique por enquanto com a genealogia. Dá uma relida aí em Mateus 1, capítulo 1, versículo 1 a 17, para entender como que desde Abraão, passando por Davi, Salomão e demais personagens ali narrados, Jesus veio ao mundo. E isso é muito importante
para a concepção judaica da época. Tá bom? Deus abençoe, um abraço e até a próxima.